essa manhã, o Senhor começou fazendo algo aqui, e eu creio que ele vai concluir agora, né? Agora ele vai fechar. As irmãs aqui desfrutaram essa manhã sobre o crer, o beber e o fluir. As irmãs estão fluindo? Uau! Essa noite ela vai ser uma noite abençoada, porque o fluir começou de manhã, está continuando agora, e eu creio que nós vamos levar esse fluir para a nossa casa. Amém? Muito bom. Na semana retrasada, o título da mensagem foi O que me controla? Os irmãos se lembram dessa mensagem? É importante a gente voltar lá na retrasada, porque a mensagem ela ainda está falando, né? Ela está ecoando. E o que ficou é que o controle, né? A pergunta foi, o que me controla? Mas, na verdade, o que deve nos controlar é a vida interior, é a vida divina. Mas, às vezes, a gente, né, não gosta muito dessa palavra controle. Mas, irmãos, quando se trata de Jesus ter controle, não é bem controle, é um cuidado. Né? E se Jesus também quer controlar, é porque ele quer cuidar. Não é verdade? Bom, então ficou claro para nós. Quem me controla? Ficou claro quem deve me controlar. Isso está claro, né? E a semana passada, o título da mensagem foi, os irmãos se lembram? Tremenda graça. Uau, muito bom. Tremenda graça. Agora, uma pergunta que o irmão Roberto fez para nós na semana passada, que me chamou muita atenção, foi qual a importância que nós damos para a graça? Qual a importância? E aí ele falou assim, existem alguns irmãos que consideram a graça como a quarta pessoa da Trindade. E tão importante que é. Está vendo? Alguns irmãos consideram a graça como a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, uau! Eu acho que eu não coloco nesse patamar a graça. Ou talvez nunca pensei nisso. Ou talvez, não sei. Mas o fato é, eu preciso dar valor. Eu preciso dar valor. Então o que ficou para mim da mensagem passada é eu preciso dar valor à graça. Valorizar mais. E começa com o valor. Se você vê, tudo da nossa vida, ela começa a ter sentido quando a gente dá valor para alguma coisa. Porque quando eu dou valor, por exemplo, eu ganho algo, e aquilo tem valor, eu sou muito grato por aquilo. E essa gratidão que eu tenho, me leva a desfrutar daquilo. Eu não deixo de canto. Então eu dou valor, eu sou grato, e eu desfruto. E se eu desfruto, a hora que eu estou desfrutando, parece que é meio instantâneo. Eu já estou dispensando aquilo que eu estou desfrutando. Por isso que nessa noite nós vamos falar que nós somos os dispensadores da graça. Vamos falar junto? Dispensadores da graça. Olha só. Mas para eu dispensar, eu tenho que começar lá no valor. Eu preciso dar valor. Não é verdade? Então vamos começar aqui. Só para a gente recapitular o que a gente já desfrutou na semana passada e dar enfoque nos demais versículos aqui. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1, Efésios 2, 1, fala assim: E vós, estando mortos nas vossas ofensas e pecados, da minha Bíblia está ofensa, mas é delito, né? Também. Delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
olha só Paulo falando aqui aos Efésios, e é interessante que foi a partir dessa condição que a igreja começa a ser produzida. Está vendo? E vós estando mortos nas vossas ofensas e nos seus pecados. É assim que a igreja começa a ser produzida. Está vendo? A condição. Mas o versículo continua. O versículo 3 fala: entre os quais também todos nós andamos outrora nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Filhos da ira aqui, irmão, é filhos da ira de Deus. O versículo 4 fala: mas Deus, graças a Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, olha, faz questão de relembrar de novo, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Uau! Irmãos, aqui fala da misericórdia por causa do seu grande amor. E olha que misericórdia. Porque do que nós éramos merecedores? De nada. Toda punição. Nós, irmãos, só merecíamos a punição. Mas a misericórdia é algo que detém a punição que a gente merece. E a graça vem como bênção, que é algo que a gente não merece. Está vendo? Misericórdia segura a punição. Que punição é essa? Fogo. Por toda a eternidade. Fogo. Comer fogo. Está no fogo. Está no tormento. Por toda a eternidade da nossa vida. A misericórdia de Deus, porque nos amou, segura isso. E mais do que isso, além de segurar a punição, vem e dá a graça imerecida. Não somos merecedores. Quem deveria pagar o preço? Sou eu. Mas foi alguém lá e pagou. E deu de graça. De graça. Mas sabe o que às vezes é triste falar? Esses dias eu estava falando com uma doutora. Ela falou assim, eu marco às vezes uma consulta. Ela não é bem uma doutora de clínica. Eu não lembro a especialidade dela. Mas ela marca uma avaliação grátis. A pessoa chega 1, 2 horas depois. Porque é grátis. Não dá o valor. E quando ela marca uma avaliação, é como uma consulta. É como se tivesse um custo. Mas, às vezes nem vai. Irmãos, nós temos uma tendência pecaminosa e complicada. E às vezes não dá valor àquilo que tem valor. Por isso, quando eu estava desfrutando dessa palavra para falar para os irmãos, eu começo falando sobre a questão da gente valorizar. Senão nós não vamos chegar lá querer dispensar nada para ninguém. Como que eu vou dispensar aquilo que eu não valorizo? Então, vamos abrir aqui em Tito, capítulo 2. Falar algo aqui extraordinário. No capítulo 2, versículo 11. Fala assim: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Dá para você falar amém?
Aí, tem que falar amém para isso. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E vai além, no 12, ensinando-nos para que, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos na presente era de maneira sóbria, justa e piedosa. Ali está piedosamente, né? Oh, Senhor Jesus. E aqui tem uma advertência para nós aqui, ó, ensinando-nos para que, negando a impiedade. O que é a impiedade? Irmãos, eu não sei se você vem à sua mente quando fala a palavra piedade. Na minha mente sempre vem. Eu sempre luto contra, porque na minha mente sempre vem assim: é dó de alguém, é pena, oh Deus, tenha piedade, tenha dó de mim. Não é isso. Não tem, na verdade, não tem nada a ver com isso. Na verdade, a impiedade que fala aqui é ausência da expressão de Deus. E a piedade é a expressão. Então, como que você vai pedir para Deus tenha dó de mim? Não, quando você pede, Senhor, seja piedade em mim, seja a sua expressão em mim. Não é isso? Quer dizer isso. E aqui Paulo adverte, fala assim, ensinando-os que para que negando a impiedade. E aqui no versículo, no capítulo aqui de Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, eu vou ler rapidinho. 1 Timóteo 2, 2, acho que é 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16. Olha só. 2 Timóteo 2,16 fala assim: mas evita os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. A impiedade, a falta de expressão de Deus é algo que tem uma tendência a se aumentar. Ela aumenta. Se você não expressa, a impiedade cuida de aumentar essa ausência de expressão. Por isso Paulo adverte aqui no Tito, voltando lá no Tito 2,12, fala, ensinando-nos para que, negando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos na presente era de maneira sóbria, justa e piedosa. Sóbria, justa e expressando a Deus. No versículo 13 fala, aguardando a bendita esperança. É isso? Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uau! Está em Tito 2,13. Tito. Isso, muito bom. Aguardando, vamos ler junto? Aguardando a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uau! Uau! Não é uau? Que lindo! E no 14 fala assim, o qual se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Irmãos, nós estamos falando aqui do dispensar. Tudo que nós estivemos falando aqui, linka isso no dispensar. O versículo 15 fala essas coisas, exorta e convence com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Olha isso.
Está vendo, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Um povo, fala comigo, um povo exclusivamente seu. Sabe o que isso quer dizer? Você e eu somos um tesouro para Deus. Ao mesmo tempo que não somos merecedores de nada, somos pequenos demais, fracos demais, frágil demais. Mas, irmãos, Paulo vem descrevendo, foge disso, pega isso, arranca isso, se apoia nisso, para que no final, ele fala aqui, ó, no final desse capítulo 2, olha aqui, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. É um povo que é de posse de Deus. Porque Deus vê um tesouro em nós. Quem é esse tesouro? Nosso tesouro é Cristo. Nosso tesouro é essa graça. Tremenda graça. O que nós lemos aqui no 11, que começou lá no 11 falando? Pois a graça de Deus se manifestou. Como ela se manifestou? Nós vemos a graça acontecendo às vezes no Antigo Testamento. Mas não havia se manifestado. Deus só havia mostrado. Mas não havia manifestação. Aqui ela se manifestou. Aqui ela entrou. E agora dá para ser expressada. Dá para ser dispensada. Eu posso falar, irmãos? Às vezes eu não sei se você pensa assim. Mas quando fala o título lá, dispensadores da graça, às vezes passa um certo encargo. Esse título passa um certo encargo. Oxe, agora vai falar que tem que dispensar graça. Mas, irmãos, posso falar? É automático. Se eu dou valor, se eu sou grato, se eu desfruto, alguém está vendo. Alguém está vendo. E aí vem aquela pergunta. Você se reúne em algum lugar? Você é de alguma igreja? Opa, é tudo que a gente gosta, né? Eu sou, claro. Claro que eu sou. Você não quer um dia lá em casa conhecer melhor isso aí? Mas começa, às vezes, da pessoa vendo o seu desfrute. E olha, posso falar, às vezes, ó. Você desfruta de boca fechada. Você está felizão. Às vezes você vai na padaria comprar um pão todo feliz. Né? Bom dia, Deus te abençoe. Que alegria é essa? Que desfrute é esse? Eu não estou entendendo, mas é algo que mexe. Irmãos, não precisa fazer força para... Ai, tenho que dispensar essa graça. Não é isso. Não é desse jeito. É no viver. É no valor. Senhor Jesus. Bom, muito bom. Então, irmãos, o último versículo aqui, o 15, fala: não te despreze, não despreze o que está em você. Toma cuidado com o que você vai falar. Paulo falou isso. Toma cuidado com a impiedade, falatórios inúteis, profanos. Outros versículos falam: cuidado com aquelas velhas, caducas, que gostam de falar coisas profanas. Cuidado. Não fala? Toma cuidado com o falar. Mas não te despreze. Aí, vamos agora aqui para 1 Timóteo. 1 Timóteo no capítulo 2. No capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 1, há uma exortação para nós aqui. Lembre de linkar tudo isso com relação ao dispensar da graça. 1 Timóteo, capítulo 2, 1. Fala assim: antes de tudo, pois exorto que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens.
em favor dos reis e de todos os que se encontram em posição elevada, para que vivamos uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e respeitabilidade. Irmãos, se a nossa vida estiver muito agitada, eu não falo nem muito trabalho, porque às vezes eu trabalho com meu amigo Adriano, e quando nós estamos trabalhando, às vezes a gente se encontra na rua, e aí a gente fala umas coisas que acontecem, dá umas risadas, troca ideia, e tá tudo bem, a gente fica atolado até a tampa de trabalho, e a gente está bem. Mas sabe qual que é o grande problema que atrapalha qualquer tipo de desfrute e de dispensar? Irmão, é a alma agitada. Quando a sua alma está agitada, cuidado. A luz vermelha deve acender. Cuidado, porque quando a alma está agitada, nós não conseguimos expressar Cristo. É um alerta para nós não vamos dispensar nada de bom para ninguém. Então, não é muito trabalho. Às vezes você está muito trabalho, mas está feliz, estou trabalhando bastante, nossa, cheguei cansado, mas estou bem. Mas se a alma estiver toda agitada, vai atrapalhar. E o que ele fala aqui? Vivamos uma vida calma e tranquila. É até estranho pedir isso nesses momentos que a gente vive, né? As irmãs trabalham na paleteria. Gente, a gente faz reunião lá, elas chegam em cima do horário. Eu também chego às vezes em cima do horário. Todos nós chegamos às vezes em cima do horário. Nossa vida está muito corrida. Mas, irmãos, nós temos que ter um momento para que essa calmaria, que essa tranquilidade nos acerte. Não é verdade? Com toda a piedade e respeitabilidade. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor Jesus. Por que é bom e aceitável? Por que é bom e aceitável? Porque, irmãos, quando a gente expressa, não voltamos a falar, eu tenho que repetir. Quando você expressa aquilo que vive, a gente não precisa se preocupar em se dispensar nada. Se você está expressando, automaticamente está havendo um dispensar. Aí eu pergunto, o que nós estamos dispensando? Ou quanto de graça nós estamos dispensando? Não é bom fazer essas perguntas? Primeiro para mim, claro. E aqui vem um desejo, Aqui Deus mostra uma vontade. A vontade, o qual deseja. Olha aqui. Deus está falando, viu? Eu tenho uma vontade sobre isso. Eu tenho um desejo sobre isso. Que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, às vezes começa pelo dispensar essa graça. Não tem segredo. Que tal, irmãos, a gente desejar mais isso que Deus deseja? Que tal a gente colocar mais esse desejo no nosso coração? Não é verdade? Versículo 5, pois há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus,
Homem. Olha, aqui fala Cristo Jesus, homem. Nós já vamos ver por quê. O qual, esse Jesus homem, olha só, o qual se deu em resgate por todos. Esse é o testemunho que se deve dar em seus devidos tempos. Você está feliz ou não? Deu um resgate. Que redimiu. Que resgatou. Redimir é resgatar, não é? Deu um resgate. Resgatou do quê? Do quê? Do fogo do inferno. Do tormento eterno. Às vezes nós não ligamos o valor que isso tem, porque nós nunca tivemos lá. Não é? Você já não ouviu isso? Deus deveria mostrar uma vez em cada um de nós um sonho. Olha, e falar bem claro, esse é o lago do fogo. Mostrar no sonho. Para todo mundo deveria ter um sonho do que é o lago do fogo. Você ia acordar agarrado aos pés da sua cama. E ia correr para cá. Irmãos, falando em sonho, fiquem muito atentos com relação a sonho. Fiquem muito atentos. Se Deus colocar uma pessoa para você no seu sonho, liga para ela. Se não tem muita intimidade, no mínimo ora por ela. Aconteceu algo impressionante comigo com relação a isso. Mas vamos deixar para lá, não dá tempo de falar. Amanhã eu falo no compartilhar, tá bom? Mas fique atento, se você sonhar comigo, cuidado, né? Cuidado, cair da cama lá, mas ora por mim. Não é à toa que Deus está deixando você sonhar com alguma pessoa, seja com boas ou ruins, não importa. Ora por essa pessoa. Fique atento a isso. Então, houve o resgate. Amém? Então, irmãos, tenho pouco tempo. O Senhor Jesus, como homem, curava, libertava. Ele expulsava demônios. Ele salvava, ressuscitava. Ele ensinava. Ele era, enquanto ele estava aqui na terra, ele devia ser algo, parecia que a gente, mesmo sem querer, está indo com ele, é algo que nos atraía a ele. Ele era algo incrível. Eu falo assim, vivendo com ele aqui na terra, contemplando ele. Eu nunca vi Jesus, irmãos. Posso ser real com os irmãos? Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi a face dele. Eu nunca vi ele aparecendo para mim como apareceu para Paulo. Eu nunca vi. Eu nunca tive essa visão. Eu quero muito ter. Eu quero muito ter. Eu nunca vi Deus, muito menos a costa de Deus. Eu nunca vi nada disso. Deus nunca apareceu para mim. Mas não tem problema. Porque a Bíblia diz que eu sou um bem-aventurado por não ver. Bem-aventurado os que não viram e creram. Não é verdade? Então não tem problema. É um gosto pessoal, tá bom? Mas Jesus fez tanto milagre. Mas irmãos, olha, aqui em Lucas, não sei se eu vou lembrar, Lucas 2, falou uma coisa muito interessante, que também tem a ver com o dispensar. Lucas 2, 40, isso mesmo. Olha que lindo esse versículo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus precisava da graça de Deus? Precisava, senão não estaria escrito isso aqui. Enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. No que diz respeito à sabedoria, é por causa da deidade. A deidade dele.
trazia essa sabedoria para ele. Agora, com respeito à humanidade dele, ele precisava da graça. Está vendo? A humanidade de Cristo precisava da graça de Deus. E tem um versículo aqui, eu não vou saber aonde está. Lucas, eu não tenho esse versículo aqui. Lucas 3, será? Não. Fala que ele... quando ele, no início do seu ministério, ele orou ao Pai e o céu se abriu a ele. Eu não lembro onde está esse versículo. Em Lucas fala que o céu se abriu quando ele orou. Irmãos, isso. 3:21. Oh, muito obrigado, irmão. Amém. 3:21. E aconteceu, Lucas 3:21, tá bom? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu. Sabe o que isso quer dizer? O Deus Pai estava aprovando ele. E agora ele podia ir, curar, libertar, falar, exortar, limpar, ensinar, profetizar. Ele podia fazer. Mas, irmãos, nada do que ele fez segundo a vontade dele. Está aí um alerta para nós. Nada do que Jesus fez foi segundo a vontade dele. E Deus é cheio de vontade. Porque nós vimos aqui, o qual deseja, isso é sinônimo de vontade. Deus tem vontade. Quer ver? João 5:30. Capítulo de João, Evangelho de João 5:30. Fala assim, olha, eu nada posso fazer de mim mesmo, conforme ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está vendo, irmãos? O Senhor Jesus Cristo não buscava a sua própria vontade. E tudo que ele fazia era com muita oração. Vira e mexe, desculpa falar assim, nesse palavreado, mas ele dava um perdido. Ele dava um perdido nos discípulos. Cadê o Senhor Jesus? Deu um perdidão neles, já estava nos cantos, tendo uma intimidade lá com o Pai. Estava se empoderando para manter o céu aberto para ele. Para manter a aprovação sobre ele. Ele sabia do valor de fazer a vontade do Pai. Ele não estava lá por causa da vontade dele. E eu acredito que essas escapadinhas que ele dava para ir ter comunhão com o Pai, talvez fosse alguma dúvida. Vou para cá ou vou para lá? Pode curar ou não pode curar? Às vezes era essa comunhão. O que fazer, Pai? Não, vou. Pai, era aquilo lá, Pai, intua, passa, direciona. Às vezes a gente ora tão pouco. Jesus orou tanto, que a hora que ele saía, era só graça sendo dispensada. Dispensava ou não dispensava graça? Muita graça, tremenda graça. Mas nada segundo a vontade dele. Quer ver outro aqui, 6:38. João 6:38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou.
E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum se perca de tudo o que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é essa, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. Se Jesus falou, está falado. Mesmo que morramos, nós ressuscitaremos com Ele. Aqui. Aqui. Todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Não são boas novas para nós. Amém. Aqui em João 7, no versículo 16. Respondeu-lhe, pois, Jesus: o meu ensinamento não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito do ensinamento, se é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, precioso ou não? Irmãos, é um negócio muito... nós temos que ser cuidadosos. Temos ou não? Sabe por quê? Na minha experiência, eu acho que eu sei o que eu quero. E às vezes eu peço para o Senhor: Senhor, por favor, me dê isso. Pode fazer, vai dar certo. Não, fazer não. Não vai dar certo. Não, mas, Senhor, claro que vai. Vai dar tudo certo. Não vai. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo além. Vai rolar lágrimas aí. Não, senhor, não é comigo. Isso aí não é. O senhor não viu comigo isso. Senhor, por favor. Faz acontecer isso na minha vida. O senhor faz. O senhor faz. E o que vai acontecer? Lágrimas irão rolar. Eu sabia tanto o que eu queria. Eu estava tão certo que aquilo era o melhor para mim. Mentira. Não sabia nada. Minha vontade, irmãos, é um caos. Ó Senhor Jesus. Minha vontade é complicada. Acredito que o Senhor Jesus, para que o ministério fosse tão impecável, Ele tomava todo o cuidado para fazer só a vontade do Pai. Irmãos, quando você ficar em dúvida com relação a alguma coisa que você quer muito, confirma muito bem. Ora muito. Ora muito. Ora até você falar: agora eu também não quero mais. A hora que passar aquela vontade, como é que chama? Vontade impulsiva, compulsiva, né? A hora que passar, deixa Deus confirmar ou não, deixa. Mas não, obstinada, era essa a palavra. Vontade obstinada. Quando você tem uma vontade obstinada, sabe o que acontece, irmãos? É você quem encabeça. Nós já vimos essa cena, não vimos? Um casal encabeçando as coisas. Deu tudo errado, não deu? Estamos pagando aqui, não estamos? Adão e Eva tinham espírito? Tinha espírito? Tinha espírito. Adão e Eva tinham espírito. Mas usou? Não usou. Usou o quê? Alma, mente, vontade, tudo deles. Eles encabeçaram ali.
aqui. Olha aqui as rugas. Olha os dentes. A memória é fraca. Estamos pagando ou não? Estamos pagando ou não? Estamos. Caro. Dói aí ou não? Dói o joelho? Dói. Dói o joelho. Estamos pagando, irmãos. Por causa de uma vontade. Ó, a mente dada a um pensamento, gerou uma vontade, foi obstinada, quer porque quer, porque quer. Não tem problema, não vai fazer mal não. A consequência não vai ser ruim. Como pode? Está tudo tão bem esquematizado. Mentira, irmãos. Vamos lá. Já estou chegando no meu tempo aqui, né? 1 Coríntios 15, 3. Senhor Jesus. Fala assim, ó. Pois vos entreguei, antes de tudo, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse sepultado, irmãos, foi pago. Foi pago. A dívida que estava aqui nos seus lombos foi levado com ele no sepultamento. E ele ressuscitou. O que é o ressuscitar? É o dispensar da graça para nós. E essa graça, irmãos, ela é cheia de riqueza. É ou não é? Foi a dispensação de uma vida que germina, que é cheia de riqueza. Ressuscitou, liberou vida. Você está tocando nisso ou não? Vocês estão tão quietos. Mas amém, não tem problema, só fazer barulho, é só ir captando isso e pegando, tá bom? Aí fala assim, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Então aqui esse versículo está falando, o Paulo está contando o que aconteceu. E aqui, o que aconteceu aqui, eles estão mostrando, Paulo está escrevendo aqui que foi de primeira mão que apareceu, né? Esse aqui são as testemunhas oculares de Cristo, tá bom? Cefas, por exemplo, isso foi quando o Senhor ressuscitou e apareceu para eles. Então essas são as testemunhas oculares. Foram os primeiros a ver a vida ressurreta de Jesus. Eu toco nisso porque ele poderia muito bem, quando cumpriu sua obra, morreu, ressuscitou, o Pai o recebeu, colocou no trono, encheu ele de glória. Não precisava mais voltar. Eu não sei como ele voltou. Como é que chama isso? Como é que chama essa volta? Em uma palavra, como é que chama? Amor! Chama amor, irmãos! Chama amor, irmãos! Os discípulos estavam lá com medo. Estavam com medo, não sabiam a direção a ser tomada. Aí o Senhor chega, paz seja convosco. Se aquieta essa alma. E ele sopra. Uau, a sombra agora cura. Ai Deus, olha isso, irmãos. Não precisava voltar. Mas voltou. E aí ele apareceu para quem? A Cefas. E depois, aos 12. Depois, apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, mas alguns já dormem. Depois apareceu a Tiago, mais tarde a todos os apóstolos. E por último, depois de todos, apareceu também a mim, como alguém nascido prematuramente. Olha Paulo falando, depois apareceu para mim. Pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não se tornou vã. Irmãos, não deixa ser vão o que Deus está falando com você. Surgiu uma oportunidade, dispensa, volta lá, valor, gratidão, desfruta, dispensa, grava isso. Se você não der valor, nada vai acontecer.
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não se tornou vã, antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus, irmãos. Não era Paulo, era Cristo em Paulo, como graça, dispensando todas as riquezas para Paulo. Por isso está cheio de livro que Paulo escreveu aqui. Está cheio de riqueza isso aqui. Porque houve um dispensar de riqueza. E ele fala assim, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Irmãos, a missão está com a gente. Agora, eu não sei por que você entregou sua vida para Jesus, mas posso falar? É para agora corrermos aí com essa missão. Temos essa missão aí para... Posso falar, nós estamos numa missão tão importante que ele veio e mostrou, acompanhou os discípulos durante todo esse tempo para mostrar como é que faz. Chegou o relato de como faz para nós. Não está aqui como faz? Estamos falando um pouco como faz essa noite. Para dispensar. Como é que eu dispenso? Valorizo. Estou grato. Desfruto. E a dispensação vai acontecer. Essa é a nossa missão. E posso falar? No final, vai ter a recompensa. Já tem, não tem uma? Você vai para o inferno? Vai para o fogo, para o tormento? Não é uma recompensa? Mas tem mais. Oh, Senhor Jesus. Não é merecedor de recompensa nenhuma. Já houve uma grande recompensa. Não passar toda a eternidade. Não sabemos nem o que é eternidade. O que é eternidade? A gente vive umas horas aqui. É pouco que a gente fica aqui. Mas já está coçando na cadeira para levantar, não está? Mas não tenha pressa. Ninguém está com pressa aqui. Tem pressa de ir embora para quê? Oxe. Oh, que pressa é essa? Não passamos tão pouco tempo na presença. E Deus quer dar recompensa. Está preparando lá uma festa. Vamos terminar então. E aqui, Paulo, irmãos. Esse era o grande encargo da mensagem, mas deixei para o final. E Paulo é aqui, ó, Efésios 3. Eu não vou ler Efésios 3, embora é o principal da... Olha só aqui, mas amém. Vamos lá. 1 Coríntios, vamos voltar aqui no 9. Olha o que fala aqui no 9. Ó, Senhor Jesus. O 9, o 16, fala assim. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois a necessidade pesa sobre mim. Porque ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Se faço isso voluntariamente, tenho... Aqui na minha Bíblia, sabe como está? Recompensa. Se faço isso voluntariamente, tenho recompensa. Mas se constrangido, é o mordomado que está em mim confiado. Irmãos, olha, ou o que está ali? O dispenseiro que me está confiado. Irmão, Paulo é um exemplo de dispensador da graça. É um exemplo, um administrador do dispensar da graça. Irmãos, posso falar? Como o Roberto falou a semana passada, ele tinha todos os motivos para parar no meio do caminho. Mas não eram as prisões de Roma que prendia ele. A prisão dele era Cristo. A prisão de Paulo era Cristo. É estranho falar, mas essa prisão dava uma liberdade para Paulo, mas o mantinha preso em Cristo. Eu não sei como explicar isso. Isso aconteceu também com o Senhor Jesus. A vontade do Pai era a prisão do Senhor Jesus. É ou não é?
Ele fazia dele? Fazia só do Pai. Ele estava preso à vontade do Pai. Irmãos, que nós possamos estar presos no Senhor. Preso à vontade do Senhor. Não é verdade? Esse controle que nós ouvimos é cuidado. E essa graça tremenda, como salvo do lago do fogo. Oremos para que nesses finais do tempo, o Senhor mostre para nós o que é esse lago do fogo, para que a gente dê valor a essa graça tremenda e possa dispensar. Para finalizar, deixa eu ver aqui. Vai ser mais preciso. No sonho. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios 9. 2 Coríntios 9, versículo... Deixa eu ver se eu não estou enganado aqui, irmãos. Só para a gente finalizar, amém? 9. 8. 9, 8. 9, 8. 2 Coríntios 9, 8. Amém? Na minha versão fala assim: e Deus é poderoso para fazer abundar toda a graça para convosco, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, abundeis para toda boa obra. Irmãos, olha, quando nós estivermos disponíveis a valorizar, ter um coração de muito obrigado e desfrutar, irmãos, algo vai abundar. Quando a gente dá valor a essa questão da graça, para que chegue a outra pessoa, irmão, há uma abundância de vida, porque isso bate com o interesse, com a vontade de Deus. Quando a gente segue fazendo a nossa própria vontade, simplesmente acontece a nossa vontade. Mas quando você sai para fazer a vontade de Deus, há uma abundância. Não sei se você sai pregar o evangelho e você volta. O que aconteceu lá? Eu orei com uma pessoa. Esses dias eu saí na praça com o Davi. Eu até comentei com o Roberto, com o Zé. Nós saímos com 10 jornais aquele dia, Thaí, que eu encontrei com você. Nós saímos com 10 jornais. Ninguém que falou que não queria oração. Acho que porque eu estava com o Davi, né? Eu falava, oi, tudo bem? Eu não falava, posso orar por você assim? Eu não falava assim. Não, que não é para fazer assim, claro que é. Mas eu falava, oi, tudo bom? Eu sou o Daniel, esse aqui é meu filhinho Davi, e nós queremos fazer uma oração por você. Davi, faz uma oração. Na hora a pessoa aceita. É bom sair com criança. É bom sair com criança, dá muito certo, ninguém fala não, a pessoa fica constrangida. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, olha, em tudo, vamos dispensar. Irmãos, olha, começa dispensando em casa. Tá? Começa dispensando em casa. Começa em casa. Dispensa para a esposa. Marido, dispensa para o filho. Mãe, dispensa para o marido. Dispensa em casa. E aí você vem para a reunião, você vai dispensar para a reunião. Mas começa no lar. Não é? Aleluia, então. Eu quero fazer uma oração. Os músicos estão vindo aí. E aí nós vamos cantar um hino para a gente finalizar, tá bom, irmãos? Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito. Há um coração essa noite em nós. Muita gratidão por essa obra impecável que o Senhor concluiu. Como nós falamos aqui, o Senhor tinha tudo para continuar onde o Senhor estava ao lado do Pai. Mas se importou em descer e liberar essa vida, essa graça para nós hoje. Senhor, muito obrigado. Eu peço a Ti, no Teu nome, que o Senhor abençoe todos nós aqui.
nos abençoa com a sua vida, com o seu fervor, com o seu fogo do Espírito, para que saiamos daqui, Senhor, cheios de Ti e possamos alcançar aquilo que o Senhor tem como meta para nós. Senhor Jesus, não nos deixe esfriar, não nos deixe parar. Pelo contrário, precisamos de Ti para darmos sequência à missão que o Senhor começou. Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor. Te amamos muito. Obrigado por tudo. Amém. Jesus é o Senhor.